Olá, crianças! Que alegria estar com vocês em mais uma semana para juntos nós estudarmos a lição 6. A gente já está na metade da nossa lição, que incrível! E olha, essa lição tá com uma história interessante. Pega a sua lição e você já pode abrir aí na página 48. O título da nossa lição é As Ovelhas e os Bodes. Que história é essa? E já dá pra gente ver aqui no desenho que as ovelhas são diferentes dos bodes. O que você pode observar de diferença aqui? Eu vejo que as ovelhas parecem que têm o pelo mais fofinho. E eu vejo que os bodes têm chifre. Que será que vai acontecer nessa história? Eu trouxe uns brinquedinhos aqui para vocês verem. Eu trouxe umas ovelhinhas, ó, vê se vocês conseguem visualizar aqui, ó. Eu trouxe umas ovelhinhas. Essas ovelhinhas aqui, elas são bem fofinhas. Olha que gracinha. Ó, tem outra aqui. Tem uma que é menininha, que tá com um lacinho na cabeça. E tem outra aqui, uma ovelha menino. Ó, que bonitinho. Elas são bem fofinhas. E eu vou mostrar para vocês também um bode. Eu vou chamar ele de bode. Porque ele tem chifre, olha só. Tá vendo aqui? Então, a gente tem ovelhas e bodes aqui na minha mão. E você pode fazer o seu também. Esse daqui é feito, sabe de quê? De sacola de plástico. Você pode fazer aí na sua casa com a ajuda de um adulto. Dá uma pesquisada aí na internet como que faz animaizinhos de sacola de plástico que você vai aprender. Beleza? Então, vamos deixar o bode aqui. Vamos deixar as ovelhinhas aqui que nós vamos usar eles durante a lição. Vamos lá, a nossa lição tem um desafio que é de decorar o versinho que está em Mateus 25, 40. Na nossa lição, esse verso está escrito assim, ó. E respondendo o rei, lhe dirá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Nós vamos decorar esse verso da seguinte forma. Nós vamos falar assim, a gente sabe que isso foi dito por Jesus. Então, nós vamos decorar assim, ó. Quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. Combinado? Então, vamos lá. Quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. É um baita trava-língua, né? Falar esse verso. Tem muito S, não é mesmo? Então vai treinando aí para quando chegar na sexta-feira a gente tá com esse versinho na ponta da língua. Vamos lá, na página 49 começa a nossa lição, que fala sobre as ovelhas e os bodes. Nós vamos estudar sobre dois grupos. Que grupos são esses? Será que é um grupo de ovelha e um de bode? Será que não deveria chamar manada? O que chama, né? O que é? É uma manada de ovelha? É uma manada de bode? Bom, a lição está falando sobre dois grupos, então vamos entender o que é isso, né? O que são esses dois grupos? Eu quero te fazer uma pergunta. Você gosta de histórias? Eu amo histórias. Eu amo ler histórias, eu amo contar histórias e eu amo ouvir histórias. E aí, lembra que na semana passada nós falamos sobre as 10 damas de honra? Pois é, Jesus estava no Monte das Oliveiras quando ele olhou lá para baixo e viu uma casa iluminada e falou para os discípulos assim, olha, vai ter um casamento ali. Aí eles olharam, nossa, é mesmo. E aí Jesus lembrou, vou contar uma história para vocês. E contou a história das 10 damas de honra. Lembram? Se você não lembra, dá uma olhada nos vídeos da semana passada para você entender toda essa história. Jesus ainda estava lá no Monte das Oliveiras quando ele terminou de contar a história das 10 damas de honra. Ele se lembrou de outra história e falou, eu vou contar uma outra história para vocês. E continuou contando a história para os seus discípulos. E o título da história era Os Dois Grupos. Isso mesmo, e os discípulos ficaram curiosos, assim como nós, querendo saber que dois grupos são esses. Então Jesus falou assim, vocês sabiam
que, como nós vimos na outra história, nós temos que nos preparar. Vocês têm que se preparar para quando eu vier buscar vocês, né? Mas vocês sabiam que terão 2 grupos quando eu vier? Aí eles, sério? 2 grupos? Vai ter 2 grupos de pessoas. Então, ele disse assim, ó, quando eu vier outra vez e os anjos vierem comigo, vou me sentar no trono celestial e todos os povos da terra vão se reunir diante de mim. Então, eu vou separar as pessoas em 2 grupos. Vamos entender que grupos são esses. Ele disse assim, ó, vou separar as ovelhas e os bodes. Eita! Jesus está nos chamando de ovelhas ou está nos chamando de bode? O que será que nós somos? Você sabe o que significa ovelhas e bodes? Ele disse assim, olha, você sabe qual é a diferença? Perguntou para os discípulos. E os discípulos? Não? Os bodes são mais bravos? As ovelhas são mais mansas? Seria isso? E aí Jesus falou assim, eu vou explicar para vocês. As ovelhas, elas gostam de seguir um líder. Elas seguem o seu pastor. As ovelhas não saem para nenhum lugar sozinho se o pastor não estiver sempre na sua frente. Elas não correm solta por aí. Elas sempre estão seguindo o pastor. Agora, os bodes, esses não gostam de seguir o pastor. Eles gostam de se sentir livres, eles fazem o que eles querem e não seguem ninguém, não estão nem aí se tem alguém para protegê-los, eles não querem saber. Agora, as ovelhas, elas gostam de ter um pastor para protegê-las. Então, Jesus disse assim, as ovelhas, elas gostam porque elas são mais humildes, elas gostam de ter alguém para cuidar, elas aceitam ser repreendidas. Agora, os bodes, esses são turrões. Não gostam de ser corrigidos. Querem fazer exatamente o que vem na sua cabeça. E aí, você é como um bode, que quer fazer o que você quer, o que vem na sua cabeça, não está nem aí para obedecer? Ou você é como uma ovelhinha, que é humilde, que obedece e gosta de seguir ao seu pastor ou seus pais, a sua liderança espiritual. Quem você se compara? Como um bode ou com uma ovelha? Me diz. Olha, eu vou dizer para vocês. Eu sei que às vezes eu quero fazer as coisas do meu jeito e às vezes eu até reajo como um bode. Mas depois eu me lembro, nossa, eu não posso ser assim. E aí eu peço perdão para Jesus e vou obedecer como uma ovelhinha. Então, eu procuro sempre ser como uma ovelhinha. Se em algum momento você está agindo como um bode, pede perdão para Jesus para você agir como uma ovelhinha, tá bom? Amanhã nós vamos entender um pouco mais sobre como Jesus vai separar esses 2 grupos que são comparados a bodes e ovelhas, tá bom? Ó, um beijo enorme. Fiquem com Deus e eu te vejo aqui amanhã. Tchau, tchau.